Cumprimento a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Amém. É com muita alegria que eu venho nesta manhã fria trazer uma breve reflexão da palavra de Deus para nós neste momento, nesta manhã, neste domingo, que foi o dia escolhido por Cristo para que a sua igreja estivesse junta principalmente por causa do frio, mas unidos, cantando junto como uma só voz, como um só povo, louvando, adorando. Sabemos que somos membros de um só corpo, nós pertencemos a um só corpo, que Cristo é a cabeça. Então, juntos adoramos, louvamos e preparamos os nossos corações para este momento, que é o mais importante. Não por causa de mim, não por causa de qualquer pastor, mas por causa da palavra de Deus. Então, peço que os irmãos leiam juntamente comigo, com fé e com atenção, o Salmo de número 23. Davi começa nos dizendo: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz a águas tranquilas, restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Sempre antes de entendermos e compreendermos um texto bíblico, é importante que nós entendamos o seu contexto também. Até mesmo num salmo simples como esse, nós precisamos tentar buscar a experiência vivida pelo autor, buscar o momento que ele vivia, para tentar entender o que realmente ele está querendo nos trazer. Esse salmo, como eu disse, foi escrito por Davi. E nós sabemos que Davi foi um grande pastor de ovelhas. E por diversas vezes na Escritura, nós encontramos a analogia das ovelhas comparadas a nós, seres humanos. E esse é um caso desse texto, quando Davi nos diz: o Senhor é o meu pastor. Davi, através do seu trabalho, através da sua experiência com as ovelhas, conseguiu perceber a semelhança da dependência das ovelhas com o seu pastor, com a nossa dependência em Deus. Então, ele nos compara como ovelhas e Deus como o nosso pastor. A história de Davi, que todos conhecemos, nos revela como ele amava, protegia e dava a vida pelas ovelhas do seu pai. Isso nos lembra alguma história, não é mesmo? De Gênesis a Apocalipse, tudo aponta para Cristo. Mas isso pode ficar para uma outra hora. Em seguida ele fala: nada me faltará. Muitas das vezes interpretamos este salmo da maneira errada, ao lermos nada me faltará, no sentido de Deus é o meu pastor, então eu terei tudo o que eu desejo. E segundo os teólogos, o texto original, que é loexá, traduzido como nada me faltarás, não tem o significado de terei tudo o que desejo, mas de nada terei falta, ainda que eu não tenha tudo. Existe um pastor, teólogo do século 17, ele é um inglês chamado Richard Baxter, e ele tinha essa característica de sempre pregar os seus sermões constrangendo as pessoas com a palavra de Deus, levando elas à consciência do verdadeiro significado da palavra de Deus. E ele tem uma pregação sobre o Salmo 23. E eu acho que uma frase muito interessante dele serve perfeitamente como síntese deste salmo. E ele diz o seguinte: se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso desejar. Davi continua dizendo: em verdes pastagens me faz repousar. Devido ao clima seco do deserto, as pastagens das ovelhas são feitas longe do curral, nas poucas regiões onde há água e vegetação para que elas possam pastar. As ovelhas, elas precisam ser guiadas pelo seu pastor, para que elas possam encontrar onde beber e onde comer, para estarem seguras e descansar. Essa era uma das funções do pastor. Ele continua dizendo: me conduz
a águas tranquilas, restaurando-me o vigor. Atravessar o deserto não era uma tarefa fácil. Além da falta de capacidade da orientação das ovelhas, que trazia dependência no seu pastor, elas também não possuíam instrumentos naturais de defesa, como garras ou presas. Então, são animais que possuem muito medo. Então, até mesmo ao beber água nos riachos, a correnteza das águas trazia medo a elas, e elas podiam ficar sem beber, mesmo com sede, porque elas tinham medo do barulho da correnteza. Isso fazia com que o pastor, muitas das vezes, pegasse a água com as próprias mãos e levasse até a boca das ovelhas para que elas pudessem saciar a sua sede. E vendo isso, Davi entendeu: a mesma dependência que as ovelhas têm com o seu pastor, nós temos em Deus. E essa é a reflexão que ele nos traz. Então, Deus refrigera a nossa alma, mesmo diante dos nossos temores. Ele diz ainda mais: vale de trevas e morte. Por muitas das vezes, os caminhos que as ovelhas precisavam atravessar os levavam a abismos, a lugares perigosos, tortuosos, onde o perigo era constante, caminhos íngremes e estreitos. Então, irmão, sim, nós passaremos por vales da sombra da morte. No entanto, mesmo diante desse desafio e desconforto, a companhia do pastor oferece conforto e segurança. Ele diz: a tua vara e o teu cajado me protegem. O cajado tinha 3 funções: vara de correção, para manter a ovelha no caminho correto; um instrumento de resgate, para aquelas ovelhas que caíam em buracos e com a mão o pastor não conseguia resgatá-las, então ele já usava do cajado para resgatar essas ovelhas. E além disso, ele servia como lança para proteger dos animais perigosos. Um mesmo instrumento tinha 3 funções usadas pelo pastor: proteger, resgatar e corrigir. Esse é um dos papéis do nosso pastor, de Deus. Ele nos protege, ele nos resgata, mas ele também nos corrige. Esses versículos trazem a ideia de que podemos confiar em Deus, pois ele se preocupa e cuida de nós. Assim como Davi com suas ovelhas, Deus, o perfeito pastor, nos sustentará e nos protegerá. Ele diz em Mateus, capítulo 6, versículo 26: olhem os passarinhos, não se preocupam com o alimento, não precisam de semear, nem de colher ou de armazenar comida, pois o vosso Pai celestial é quem o sustenta, e para Ele vocês têm muito valor do que os passarinhos. E esse é um versículo que tem batido muito o martelo em nossa igreja, em diversas pregações, tanto o pastor Elias como o pastor Rodrigo tem trazido esse versículo para que nós possamos entender que nós somos sustentados por Deus. Ele é o nosso pastor. Nós somos como ovelhas desorientadas que não sabemos o caminho a seguir, mas Ele nos resgata, Ele nos protege, Ele nos corrige para que nós possamos andar no caminho correto. É isso que Davi quer nos trazer, é isso que Davi quer nos mostrar. Ainda, em Mateus capítulo 10, versículo 29 ao 31, Jesus diz: não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Entretanto, nenhum deles cairá no chão, sem o consentimento do Pai de vocês. E quanto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não temam. Ele é o nosso pastor. Ele nos guarda, nos livra e nos protege de todo mal. Irmãos, depositem a sua confiança em Deus. Ele não é um Deus que somente atende os nossos desejos, como o gênio da lâmpada de Aladim, que nós esfregamos a lâmpada, ele aparece, nós pedimos um desejo e ele cumpre aquilo que nós queremos. E essa, às vezes, é uma compreensão que temos desse salmo. Nós entendemos: se Senhor é meu pastor, nada me faltará, porque eu vou ter tudo o que eu desejo.
E na verdade, essa é uma repreensão que esse salmo nos traz. Ele é aquele que nos guarda, salva e corrige. No entanto, ele nos corrige, mas no entanto, logo vem o consolo. Nosso Deus supre as nossas necessidades. Muitas das vezes, nem mesmo sabemos quais são elas, mas o nosso pastor sabe. Muitas das vezes, as ovelhas nem sabem por que elas estão seguindo esse caminho, não sabem por que elas estão sendo orientadas pelo seu pastor, mas o seu pastor conhece o final. Ele sabe. Elas não entendem por que nós temos que passar por esses vales, por que nós temos que passar por este perigo, por que nós precisamos sofrer tanto. Elas não entendem, mas o pastor conhece o caminho, o pastor conhece o final. É isso que precisa estar dentro do nosso coração, é isso que precisa estar em nossa mente. Mesmo que nós soframos, mesmo que nós passamos por vales, por sombras da morte, nós precisamos entender que o nosso pastor, que é Deus, ele conhece o caminho e ele está junto conosco. Ele vai nos proteger, o seu cajado vai nos proteger, ele vai nos resgatar. Muitas das vezes nós não entendemos o porquê disso, mas em Jeremias 29:11, Deus nos diz: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Muito melhor do que ter aquilo que desejamos, ou melhor, que achamos que precisamos. Quantas das vezes, irmãos, nós não nos deparamos em situações em que nós olhamos, meu Deus, olha o que teria acontecido se eu tivesse tudo aquilo que um dia eu já desejei. Olha onde eu cheguei com Deus me orientando. E olha onde eu poderia estar se Deus ouvisse o que eu quero, o que o meu coração quer. Deus, em sua perfeição, nos dá o que necessitamos. E quando verdadeiramente depositamos nossa confiança nele, sabemos que aquilo que não temos, nós sequer precisamos desejar. E é essa a reflexão que o salmista nos traz. Ele nos compara como ovelhas desorientadas, que não sabem o caminho a seguir para que elas possam sobreviver. Ele fala, olha, nós somos como ovelhas, nós precisamos do nosso pastor. E o pastor é Cristo, o nosso pastor é Deus. Ele que vai nos orientar, é Ele que vai nos proteger. Mas eu não sei o caminho a seguir, não se preocupa, Deus sabe o caminho que você está seguindo. Ele sabe para onde vai te orientar. Mas é um caminho difícil, sim, Ele sabe de tudo isso, mas Ele está com você. O cajado dele também é lança para te proteger. Mas e se no caminho eu cair, o cajado dele também resgata, ele também te busca. Nós não precisamos nos preocupar, porque o Senhor é o nosso pastor. E esse é o sentido do texto, não é de o Senhor é o meu pastor e eu vou ter tudo aquilo que eu desejo, não. O Senhor é o meu pastor e aquilo que eu não tenho, eu não preciso desejar. Muitas das vezes, irmãos, nós temos essa compreensão. E às vezes isso traz um conforto em nosso coração. De maneira errada, nós trazemos um conforto de que se nós tivermos tudo o que desejamos, nós estaremos bem. Mas o nosso conforto tem que ser, o Senhor é o meu pastor, Ele sabe o que é melhor para mim. Então tudo o que Ele acha que é o melhor para mim, eu vou ter. É isso que eu queria trazer para os irmãos nesta noite. É esse pensamento que eu quero que fique nas nossas mentes, que entre em nossos corações, para que nós possamos perseverar durante a semana. É tão bom quando nós viemos juntos, em união, como irmãos, irmãos conectados por sangue, pelo sangue de Cristo, e nós nos revigoramos, mas durante a semana aquilo vai se acabando e diminuindo. Então é por isso que nós precisamos meditar na palavra, para entendermos qual é o caminho que Deus tem para nós. Nós precisamos orar, buscar comunhão com Deus, para que o nosso pastor nos guie na direção correta. E enquanto estivermos sendo guiados por Ele, não há o que temer,
porque tudo que nós precisarmos, Ele vai nos suprir. Amém. Enquanto o grupo de louvor se aproxima, eu gostaria de fazer uma oração. Senhor, estamos aqui juntos, Pai, como o Teu povo, Pai, como membros de um só corpo, que sabemos que Tu, Senhor, é a cabeça que nos guia, ó Pai. Nós te pedimos, Senhor, que neste momento, Pai, esta palavra que o salmista Davi traz para nós, Senhor, possa ficar em nossos corações, Senhor, que possamos guardá-la para que durante a semana, Senhor, nós possamos lembrar dela, Pai, que essa palavra, Senhor, nos traga conforto, Pai, que mesmo ao desconforto da correção que a Tua vara nos traz, ó Pai, nós possamos ter conforto em sabermos que Tu, Senhor, é o nosso pastor, e o Senhor vai nos guiar pelo caminho correto, mesmo que nós andemos pelo vale da sombra da morte, Senhor, sabemos que o Senhor, o nosso pastor, estará conosco, que a Tua vara, o Teu cajado, Senhor, nos dará proteção, Senhor. Nós estamos seguros contigo, ó Pai. Venha, Senhor, colocar em nossa mente, Senhor, que isso esteja intrínseco em nossa mente, ó Pai, que o Senhor é o nosso pastor, que o Senhor nos guia, nos dá a direção, mas também, ó Pai, Tu nos protege, que nós possamos ter essa consciência, que nós possamos viver como as ovelhas, Senhor, vivem na dependência do seu pastor, nós possamos reconhecer a nossa dependência em Ti, Senhor, e declarar: o Senhor é o meu pastor, e declarar, Senhor, que contigo, ao nosso lado, Senhor, nada nos irá faltar, porque o Senhor supre as nossas necessidades, Senhor. Coloque em nossos corações, Senhor, desejar aquilo que Tu desejas, Senhor. É isso que nós te pedimos nesta manhã, Senhor. É por isso que nós te agradecemos, no nome santo do Teu Filho, Senhor. Amém.